Olá, Olá, Daílson, boa noite, como vai, amiga? boa noite, Augusto. Tudo bem, querido? Graças a Deus e contigo. É uma alegria estar aqui, tudo tranquilo. Que bom, felizes em tê-lo aqui com a gente hoje. A Obrigado por alegria é minha. ter concedido um pouquinho do seu tempo aí, que é tão escasso, a gente sabe como está sendo, né? Acompanhamos você aí, sabemos do esforço que é, né, estar aqui hoje. Obrigado pela disponibilidade, né? Obrigado pelo tema também, fundamental para todos nós, né? Que nós tenhamos uma noite produtiva, no mínimo, né? Se Deus quiser. Assim seja. Assim seja, Augusto. Obrigado, viu? Obrigado Bem, pelo carinho. pessoal, vamos entrando aí. Nos digam, por favor, aqui na caixinha de comentários aqui embaixo, se o nosso som está ok, se vocês nos ouvem bem, para a gente começar nossa live daqui. Podemos aproveitar o máximo de tempo possível com o nosso amigo aqui. Assim que vocês comentarem aqui para a gente já vai dar início já. Sandra, Adriana, Bárbara, Raquel, Leila. Tudo ótimo, então. Sandra, obrigado. Para quem não conhece o nosso amigo, né, para quem não teve a chance de conhecê-lo, nosso amigo Adeilson aí, palestrante espírita, médium, autor, né, atua como palestrante, contador de histórias em centros espíritas, escolas, né, tive a chance de Hum. encontrá-lo com ele no céu de 2000 e acho que foi o último, foi de 2018, não foi? Adeilson, Eu, não- 2019? eu acho que foi em 2019. Foi, acho que foi o último. Na verdade, foi em janeiro agora, não foi? Em Foi, 2020? foi. Não, eu acredito que o último que É, eu tenha perdi porque um teve o pouquinho o céu em tempo agora. 2020. Eu também, a gente está meio. Estou Mas meio teve o céu confuso agora. já. Mas enfim, acho que nesse Teve. último céu a gente esteve lá, eu te vi Sim, lá. Foi uma honra ter a chance de te ouvir. É, eu acho que eu te ouvi com outros olhos, né? Digamos assim, porque a gente atua sim, com jovens também e você tem muito isso, né? Esse contato com eles também. E é uma honra para a gente tê-lo aqui hoje, para a gente comentar sobre esse assunto que nunca tem fim, né? Eu acredito que a gente, quanto mais não, não. discute, mais discutível é e que faz bem Sim, para todos nós, né? Então, como de costume, para a gente dar início à nossa live, a gente vai fazer uma prece para a gente conectar, né, com o alto, através dos claro. nossos amigos de luz que vêm ao nosso encontro todos os dias nessa mesma hora, que nos intuem, né, que nos ligam ao Pai. Convido a todos a fecharem seus olhos do corpo, abrirem seus olhos do espírito, da alma, aquietarem os seus espíritos, conectarem com o alto, através dos anjos de Deus que vêm até o nosso encontro, pedindo a Deus que todos nós possamos ouvi-lo, que nós tenhamos sensibilidade suficiente para sermos gratos por tudo que nos foi dado, indistintamente se bom, ruim, de bom ou de mal. Tudo nos é muito útil, estando aqui nessa terra, que é uma escola para todos nós. Entendemos e somos gratos a Deus pela vida, pela chance da reencarnação, como uma nova, como uma nova escola que nos é dada através dos nossos pais, irmãos, familiares, que constituem o centro de estudo mais íntimo, que se chama família. Nosso Pai, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdoas as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em todos nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor
para sempre. Assim seja. Amigo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Nossa casa do caminho. A gente espera que seja um instante de pura luz, que a gente aprenda muito, né? E nós somos gratos aí, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado, Augusto. É uma alegria a gente estar juntos. Eu comentava na live que eu fiz agora há pouco, que eu faço diariamente, sobre o estudo do livro Pensamento e Vida. E eu dizia que, divulgava para as pessoas, olha, daqui a pouco a gente vai estar participando de uma live, Casa do Caminho Patrocínio, e o tema é construindo pontes de relacionamentos entre pais e filhos. Aí eu disse assim, assunto que eu quase não falo, né? Na verdade, é um assunto quase que diário, porque as pessoas me pedem muito para falar. Só que agora está ganhando outros caminhos, fazendo um trocadilho aí. Sim. Abuso emocional no relacionamento pais e filhos, que acabou descambando também para abuso emocional no centro espírita. E aí a gente percebe que onde existe relacionamento, existem abusos de certa forma, né? Mas esse nosso tema, construindo pontes de relacionamento de pais e filhos, ele se tornou praticamente uma bandeira para mim, Augusto, porque nos convites que eu recebia para fazer palestra para os jovens, tanto dentro do meio espírita quanto nas escolas fora do meio espírita, eu acabei me deparando com uma grande realidade. Qual é essa realidade? A realidade de que o problema, muitas vezes, não é o jovem. Então me convidavam para falar nas escolas ou nos congressos espíritas e eu dizia assim, eu vou falar para os jovens, mas quando é que eu vou falar para os pais? Porque a gente percebe muito claramente que muitas vezes o problema são os pais. E é claro que os pais não são um problema porque eles escolheram ser um problema. É porque também lhes falta habilidade, porque também lhes falta maturidade espiritual, emocional. E aí, é claro que a doutrina espírita e a lente da reencarnação, ela é extremamente facilitadora para que a gente tenha os horizontes da nossa compreensão muito alargados em se tratando de relacionamentos entre pais e filhos. Então, a gente se depara, eu vou falar um pouco para depois abrir para perguntas que eu acho que seria mais dinâmico. Sim, claro. Né? Mas só para abrir um horizonte aqui para as perguntas, a gente se depara com esse universo muito complexo em que existem muitas rupturas, porque os pais acabam desempenhando um papel instituído socialmente, esse papel é um papel instituído pela sociedade, em que se compreende que o pai sempre é o provedor. O pai sempre é aquele que tem que dar tudo. O filho, por sua vez, também vai desenvolver e desempenhar o papel instituído pela sociedade. Aquele que deve receber tudo e que tem que cobrar tudo do pai. Então o pai está aqui e o filho aqui. Esse provê e esse cobra. E o nosso olhar, sem a lente da reencarnação, ele é muito limitado porque ele vai apenas abranger esse papel social que se espera do pai e que se espera do filho. E a relação, ela é muito mais complexa e vai muito além desse contexto de provedor, de quem provê, e do outro que vai usufruir do que é provido. É muito maior do que isso. Então a gente percebe hoje, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, que existem adolescentes muito mais maduros do que os pais que se comportam como adolescentes inconsequentes. E aí a gente se depara com aquela realidade que a doutrina espírita nos traz, lá na questão 203, quando Allan Kardec pergunta para os benfeitores se os pais dão para os filhos uma porção da alma dos filhos, eles respondem com muita clareza que não, que os pais dão apenas a carga genética, né? O construto biológico, digamos assim. Porque existem, completam eles a resposta, existem pais inteligentes com filhos obtusos e filhos inteligentes com pais obtusos. Então, a maturidade hoje, ela não depende da idade nem do papel que você cumpra na relação, seja a relação que for. Daí que você encontra, muitas vezes, os pais que se portam como adolescentes e os filhos que se portam como adultos. Mas a complexidade dessa relação vai muito além do que a gente pode entender, porque você olha para o teu filho, Augusto, não sei se você tem filho, só estou dando um exemplo aqui, só estou dando um exemplo.
quando você olha para um filho de 15 anos, 16 anos, 14, 10, 9, se você é espírita de fato e tem a crença, né, e a encarnação é a base da nossa fé, você não pode acreditar que você está educando um corpo. Você não está educando um corpo. E isso, evidentemente, vai fazer a diferença na tua abordagem. Deveria, pelo menos, fazer, ou na tua compreensão, nesse contexto aí da educação e do relacionamento para com os nossos filhos. E os pais, por sua vez, quando olham para os filhos, acreditam muitas vezes, equivocadamente, ilusoriamente, de que eles têm a receita pronta para a felicidade dos filhos, que os filhos não têm uma individualidade emocional nem espiritual, de maneira que muitas vezes o processo educativo ele é invasivo, extremamente autoritário e muitas vezes desrespeitoso. E ele passa a ser desrespeitoso quando eu, ao me dirigir para o meu filho, eu não me dirijo para o meu filho de maneira respeitável. E como é que e alguém pode dizer assim, não, mas é o filho que tem que respeitar o pai. Não, pelo contrário, o pai também tem que respeitar o filho. Aquela colocação, se eu não me engano, no capítulo 13º do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, nós precisamos dilatar um pouco a compreensão e dizer assim também, honrai o vosso filho. Porque a gente está vivendo um tempo em que é preciso lembrar as pessoas dessas coisas que deveriam ser básicas e óbvias no comportamento da criatura humana e que estão ficando de lado. Porque as famílias estão fragmentadas. Então pode acontecer que dentro de um mesmo lar a família esteja unida, porque está debaixo do mesmo teto, mas desunida no contexto do envolvimento emocional do lar. A tal ponto de eu afirmar, e eu venho afirmando isso, também já virou um mantra na minha boca, e ontem quando eu falei, a mulher se escandalizou, ela levou um susto, porque ela achou muito forte o que eu disse, que eu repito agora. Nós vivemos um tempo de orfandade emocional. Nós temos órfãos emocionais. São os filhos que têm o pai dentro de casa, mas não têm o pai dentro da vida. Então, seria necessário muito tempo, Augusto, para a gente abordar todos os ângulos, para trazer uma maior compreensão. Mas, rapidamente, a lente da reencarnação com que eu contemplo o meu filho, e devo perceber que eu estou lidando com um espírito imortal, que tem uma bagagem reencarnatória, não é? Que o processo educativo ele não começa na adolescência nem na puberdade. O processo educativo ele vem do berço e não pode ser dissociado como se o adolescente se tornasse um novo ser ou um ser diferente da infância. Porque, na maioria das vezes, aquele adolescente que as pessoas entendem ser difícil, ele é o resultado da educação ou da ausência dos pais na infância ou das violências emocionais cometidas ao longo do tempo. Ou, mais ainda, vou mais longe, aquele adolescente que as pessoas chamam de aborrecente, e eu não gosto dessa palavra, esse que dizem ser aborrecente pode ser o resultado, Augusto, da minha fala dissociada da minha ação. Só que os pais acham que eles não são observados pelos filhos. E os filhos têm toda a percepção. Então, eu olho para o meu pai, percebo que ele fala uma coisa, faz outra, que é a maneira dele viver é assim. Ele mente de maneira contumaz. Não é? A minha mãe, por sua vez, apresenta um comportamento também dicotômico, dissociado da ação da fala. E aí, ele, às vezes, surge aquele garoto na tua casa, ou aquela garota, que vai te confrontar. Ele não vai dizer para você assim, você é um mentiroso, você faz isso. Ele não vai fazer isso. Mas no aspecto subjetivo dele, no campo emocional dele, ele tem esses reflexos e ele vai acabar, de uma forma ou de outra, expurgando isso na relação. E é claro que acaba criando desarmonia. E os pais, que muitos se acham os donos da verdade, acham que tem escritura lavrada em cartório de propriedade sobre os filhos. Eles acham que o filho é massinha de modelar. Eu vou modelar essa massinha, vou imprimir o meu psiquismo, né, e vai sair uma réplica aperfeiçoada para fazer aquilo que eu não fiz e que ele vai ter que fazer por mim. Estes contextos, essa concepção, está no inconsciente coletivo do que deva ser a postura de um pai. E
quando a gente diz assim, os nossos filhos são espíritos, nós precisamos também olhar para os nossos pais e entender, nossos pais também são espíritos. Isso muda o olhar para o filho e deve mudar o olhar para o pai. E aí a gente pode começar a pensar numa perspectiva de construir pontes, de relacionamento, em primeiro lugar, tentando humanizar a relação. Humanizar. Humanizar significa que o pai tem que largar de mão o autoritarismo do grito, do berro, aquela coisa toda, do espancamento, e usar a autoridade do exemplo. Humanizar significa não ser amigo do filho, porque o filho não precisa de amigo. Nos dias de hoje, os filhos estão precisando de pais, pais que sejam referência. Não é que eles vejam, olha, é o meu cais, é o meu porto seguro. Vou sair com o meu barquinho, vou navegar, vou enfrentar as águas tempestuosas, mas eu tenho onde atracar. E virou outro mantra na minha boca que eu vou repetir, né? Porque eu falo muito sobre esse assunto. Os pais estão para os filhos o que Emmanuel estava para Chico Xavier. Os pais são os mentores dos filhos, Augusto. Por isso, os pais têm essa responsabilidade, mas nós precisamos também, já me encaminhando para o final dos meus comentários, para poder a gente abrir para perguntas. Tranquilo, amigo, tranquilo. A questão de nós necessitamos ter um olhar diferenciado também para os nossos pais. Então, às vezes, você olha para o seu pai e se pergunta, mas por que esse homem não é afetivo comigo? Por que ele não consegue ser afetuoso? Eu, no meu caso particular, meu pai já está no mundo espiritual há muitos anos, desencarnou com 73 anos, mas eu me recordo que durante a minha vida toda nós nos abraçamos 2 vezes, porque eu tomei iniciativa. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu agarrava mais. Aí eu me pergunto hoje, como educador e aprendiz de educador, com a lente da reencarnação, por que ele era assim? Aí eu vou lá na vida do meu pai. Ficou órfão de mãe com 2 anos de idade. O pai era tão tosco quanto ele. Então, ele não tinha para dar, porque ele não sabia o que era isso. E aí, quando você dilata um pouco o teu olhar para além do papel instituído em sociedade do que um pai deve fazer, você tem chances imensas de ter uma relação saudável com teu pai, de perdoar teu pai, de parar de cobrar aquilo que ele não tinha para dar, de entender que dentro da relação, pela ótica reencarnacionista, nós estamos num processo educativo mútuo. Os pais educam, mas tem que ter a escuta para conhecer o filho e para prestar atenção que a ação educativa, o que é que ela repercutiu, porque naquilo que o meu filho me respondeu, eu também vou me educar, também vou aprender com ele. Então é uma via de 2 mãos, maravilhosa, e que o Espiritismo descortina para nós hoje essa compreensão muito dilatada. Tudo que eu falo, como Emmanuel na vida dos meus filhos, ou seja, como grande mentor, tem um peso enorme. Olha, tudo que você faz está errado. Você não acerta nunca. Isso é uma violência emocional, um abuso emocional, que pode, a depender da estrutura psicológica do meu filho, criar uma lesão, fazer com que ele perca a autoestima. Se isso é recorrente na minha prática e na maneira como eu me dirijo ao meu filho amanhã pode se tornar um adulto sem autoestima, uma criatura insegura e que não vai tomar decisões. Então, veja, eu estou puxando uma pontinha do véu. O que é que guardam estas relações, Augusto? E como a família, de fato, é a nossa primeira turma de alunos na escola. Nosso lar é a primeira sala de aula. E se nós tivermos boa vontade, de colocar os óculos da reencarnação, nós teremos possibilidade de construir pontes. Mesmo agora, se porventura algum amigo, alguma amiga que nos ouça, o papai e a mamãe estiver na dimensão espiritual, é possível construir ponte agora, através da prece, da oração e do perdão. Existe uma palavra que vem me emocionando muito. Eu não sei por quê. Não sei se é porque eu ando tratando muito desse tema, Augusto. Eu até estou pensando em escrever um livro com esse título.
Vamos Essa lá. palavra se chama... Oi? Vamos lá Oi? escrevê-lo, então. Esse livro, essa palavra se chama reconciliação. É uma palavra que eu tenho meditado muito a respeito dela e percebo que ela guarda perdão, que ela guarda recomeço, que ela guarda retomada, reconciliação guarda reinício, reconciliação guarda construção de pontes. E esse período em que nós estamos sendo convidados a ficar em casa é um período de reconciliação, porque nós andávamos aí muito ocupados, o planeta girando no movimento de translação até que alguém puxou o freio de mão, né, Augusto? Exato. Deu o solavanco e nós caímos ao chão. Aí quando a gente foi procurar um lugarzinho para sentar, apontaram a nossa casa. Olha, você tem que sentar lá dentro da sua casa para continuar a sua viagem planetária. Nós estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu poderia falar muito mais, mas eu não vim para fazer palestra. É bom a gente conversar, né? Imagina, que é isso. Deilson, antes de mais nada, eu quero te pedir desculpas, porque a gente colocou errado aqui o seu nome lá na arte. Gente, não é esse nome, tá? O William foi um outro colega nosso, agora eu estou vendo aqui. Desculpa, gente. Mas o William é um grande amigo meu. Tá tudo certo, viu? Estamos em casa, então. Estamos em casa. Eu tenho certeza que os nossos amigos que estão aí dentro de casa vão ter muita coisa a ser dita, porque família, como eu sempre digo, todos nós temos, todos nós vamos ter, de uma forma ou de outra, todos nós temos contato direto com elas, mesmo não sendo fisicamente, a gente veio de uma, então a gente carrega ela dentro de nós mesmos, a gente não tendo os nossos pais vivos mais, ou tenhamos eles vivos, mas não temos contato. Eu achei espetacular e fundamental você ter falado que essa ponte entre os pais e filhos podem ser feita até mesmo entre os filhos que têm os pais desencarnados hoje, porque acaba que quando nós não reconciliamos com os nossos pais, mesmo em outro plano, nós não estaríamos prontos a fazer essa ponte com os nossos filhos hoje, né? Então vem uma coisa de trás para frente, né? A gente herda dos pais e passa adiante o que a gente teve, né? Isso que você falou, às vezes como um pai, assim, graças a Deus eu posso dizer que hoje meu pai está aqui em casa, a gente teve um vínculo muito pouco vínculo desde muito pequeno e ao longo do tempo a gente foi se redescobrindo e hoje, graças a Deus, abraçamos uns aos outros, a gente tem um lar feliz do ponto de vista que a gente se enxerga além de corpos, né? E acaba que a gente julga muito os nossos pais também. Eu estou me colocando como filho porque eu não sou pai ainda. A gente julga muito os pais porque a gente espera que eles deem o que a gente quer que eles deem, né? Mas eles vão dar o que eles têm para doar. E, na maioria das vezes, para não dizer em todos os casos, os pais doam o que os pais deles deram para eles, né? Eu achei fenomenal essa parte que você falou, porque quando mesmo nós, enquanto espíritas, a gente acha que quando desencarna, foi um vínculo que a gente não vai ter mais, né? Mas a gente ainda pode ter ele ainda, né? Pelas preces, como você muito bem falou. Eu acho que é uma reconciliação necessária para a gente continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Achei legal também, amigos, se vocês não comentarem aqui, eu vou falar, viu? O tempo todo, porque o assunto é muito bom. Você falou muito sobre quando a gente olha os nossos filhos. Aí eu já não vou falar como pai, mas eu vejo muitos amigos, entes queridos que têm filhos, que nós, enquanto espíritas, nós não enxergamos ainda, infelizmente, os nossos filhos como espíritos. E a gente educa corpos ainda, né? Então, a gente precisa de enxergá-los como espíritos, porque cada um tem a sua necessidade, né? Tem o seu jeito em si. Ele carrega coisas já, né? Lembranças de vidas que ele já teve e que isso vem com ele. E a gente precisa, como pais, entender que demanda de nós enxergarmos cada filho como único, né? Entendendo desde criança que ele vai ser o jovem, o velho, que ele vai ser, dependendo de como a gente fizer isso desde pequeno, né? Veja, existe um outro aspecto que a gente pode trabalhar, que é o seguinte, independente de ter espírita ou não, de acreditar na reencarnação, vamos deixar fazer uma abstração momentânea da questão da reencarnação. Vamos deixar isso um pouco de lado. Se você olhar para os seus filhos, eu costumo também
para dar esse exemplo, existem filhos que você coloca lá no alto da montanha, empurra e nem assim o danado rola. Ou seja, e existe outro que você coloca no alto da montanha, ele, quando você vira para olhar, ele já voou. Ou seja, cada filho tem uma maturidade psicológica, emocional diferenciada, uma necessidade diferente. Então tem filho que precisa de mais rigor, outro precisa de mais atenção, de mais carinho. Independente da questão da reencarnação, cada filho tem uma maturidade. É muito comum, e essa semana eu me deparei com 2 casos de mães que vieram conversar comigo, pedindo orientação e falando acerca dos ciúmes que os filhos tinham dela. E aí eu disse a ela que os pais, eles têm a percepção muito clara de quem são os filhos. E as mães principalmente. E as mães acabam, às vezes, dando atenção para um filho, não que ela deixe o outro ou deixe de amar, mas é porque ela sente que aquele tem uma necessidade maior. Então, eu dizia outro dia, eu fui num programa de rádio, ser entrevistado, e eu quase que eu enfrento uma comitiva de mães do lado de fora com um cabo de vassoura para me pegar de pau. Porque eu disse assim, as mães amam os filhos, mas não amam todos da mesma maneira. Perigoso, hein? Eu falei isso numa palestra pública, eu olhei para a mulherada que estava presente, eu vi as bochechas dela já incharem assim, né? E aí eu disse assim, calma minha gente, ninguém precisa ficar com raiva de mim. Olha, as mães amam os seus filhos. As mães amam, mas não amam da mesma maneira. Porque pela ótica reencarnacionista, elas podem ter convivido mais com um do que com o outro, e existe a tal da afinidade, isso é natural, independente da reencarnação, de ter crença ou não, acaba-se tendo afinidade. A família numerosa como a minha, existia essa realidade em que a minha mãe dava atenção demasiada para um dos filhos. Depois uma irmã minha, que acabou dando mais atenção agora, até o desencarne da minha mãe, cuidou da minha mãe com muito amor, né? E eu sou muito grato a ela e ao meu cunhado por terem feito isso. Mas a minha mãe, em vida, quando ela tinha vida própria e tudo, não dependia de ninguém, ela tinha essa preferência. Mas eu não tinha ciúmes. Eu achava que aquele meu irmão era quem mais estava precisando mesmo daquela atenção. E é essa a realidade, né? Exatamente. A gente fala muito sobre como a gente enxerga os nossos filhos e pais, né? Só que uma das coisas, assim, independente de sermos espíritas ou não, é o que a Bruna disse aí. A gente precisa de se desconstruir, né? Assim, eu que estou em meio de escolas, eu vejo muito elos de pais, mães e filhos, a gente vê muito que, às vezes, o pai faz assim, começa a ser pai, fazendo todo aquele planejamento, né? Achando que ele já vai ter que fazer a regrinha certa, né? Simão Pedro fala para a gente que ninguém tem curso de pai e mãe. Ninguém sabe ser pai e mãe. Todo mundo vai saber ao longo do tempo. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa, às vezes, de desaprender o que a gente pegou dos nossos pais, porque acaba que pode ter sido falho, sim, né? Não é porque são nossos pais. Eles foram falhos em alguma parte, mas porque todos nós somos. A gente precisa de desaprender essa parte falha que a gente pegou dos nossos pais para a gente começar a aprender coisas novas, e com o estudo de ciências, enfim, todos os estudos que nós temos hoje em dia, a gente tem a honra e a chance de entender o porquê que os nossos pais fizeram dessa forma que eles tiveram, porque foi a única forma que eles tiveram, né? Então, assim, a gente herda o que eles podem dar, né? Os nossos pais, eles têm também uma herança educativa, e normalmente não foi das mais felizes. Assim como os nossos pais não foram perfeitos para nós, os nossos avós não foram perfeitos para os nossos pais. Normalmente, Augusto, os adultos carregam uma criança ferida dentro de si. E essa criança ferida, ela pode se manifestar na minha prática educativa, na maneira como eu lido com os meus filhos. E aí é claro que a beleza da paternidade não é justamente a possibilidade de você aprender e até a se conhecer também. Porque em sendo pai, você também tem a ótima oportunidade de refletir em como você foi como filho e pensar no seu pai. Por isso que a gente acaba quebrando, né? Ou pelo menos as pessoas que acabam amadurecendo no relacionamento,
são aquelas que acabam quebrando paradigmas de entendimento que eu devo cumprir o papel instituído pela sociedade. Se eu fosse cumprir o papel instituído pela sociedade, a sociedade nossa, eu teria desprezado a minha filha trans. Quando meu filho me disse que eu tinha uma filha, para muita gente, eu sou um pai assim, nossa, como é que pode, né? Ele, que beleza, que maravilha, parece que eu sou uma aberração planetária. Quando eu tive a grande oportunidade de também nascer de novo como pai. Então foi uma gestação emocional que eu experimentei, diferente da minha primeira gestação, que eu não estava tão presente quando a mãe da minha filha a gerou. E agora, com um trabalho já nas costas e tendo um trabalho conhecido no meu espírita, eu entendo que a minha história, eu não escondo a minha história, porque jamais faria isso, porque é uma história bonita, e a minha filha só me traz orgulho. Eu sinto que a minha história ela deve servir, eu devo, onde eu estou, ela me acompanha, essa minha história, porque ela está salvando gente. Ela está salvando jovens. Ela está despertando pais que desprezam filhos. E aí são essas as quebras de paradigma. Que numa sociedade em que ainda as pessoas são julgadas pela cor da pele, pelo sexo, pela condição sexual ou pela orientação sexual, é algo que a gente ainda está muito longe de compreender que nós devemos amar a essência das criaturas. Eu tive a oportunidade de, eu não vou amar mais aquela forma social que eu amava até então. Vou começar a trocar o artigo masculino definido O pela letra A. Não posso mais chamar de filho, vou ter que chamar de filha, em respeito a ela, em respeito à estrutura emocional dela, para ajudá-la, ela mesma, no encontro com ela mesma. Então, é algo que foi extremamente precioso para o meu parto como pai, né? E como eu já tinha um discurso de acolhimento com essa galera, com esses jovens que sempre me procuraram, foi a prova prática, né? A prova prática dentro de casa, para que eu pudesse aliar o discurso à ação, né? E graças a Deus a gente está aí seguindo, né? Exatamente. Eu não sei se todo mundo teve a chance de ler, mas eu li um livro do nosso amigo Alberto, chama Cuidando da Nossa Criança Interior. É fascinante, porque todos nós, como você muito bem disse, carregamos uma criança dentro de nós durante a nossa vida toda. Nós podemos ser idosos, assim, caquéticos, bem velhinhos, mas todos nós carregamos dentro de nós aquela criança que a gente construiu, né, com o apoio de todos os que tiveram juntos. E assim, quem tiver a chance de se reencontrar com essa criança, fazer as pazes com ela, amar essa criança incondicionalmente, eu acho que é uma das coisas mais belas que a gente pode fazer para os nossos filhos, né? Eu estou falando aqui como se fosse um pai, mas para todos aqueles que vêm antes, porque acaba que nós somos pais e mães de uma forma ou de outra, né? Sobrinhos, netos, né? Sobrinhos, netos ou filhos mesmo, né? Por exemplo, eu que atuo muito na área de escola, às vezes a gente é visto como se fosse até um pai, né? Porque a gente serve de molde, né? E quando a gente entende que a nossa criança, ela merece respeito, a consideração que até mesmo, na maioria das vezes, nós mesmos não temos com ela, a gente consegue entender por que tantos conflitos internos nossos, né, que às vezes a gente até passa para filhos, né? E como você disse, é um parto novo, né? Para quem tem a chance de ser pai e mãe, é um parto novo a cada vez, né? Eu agora consigo, embora eu já tenha muitos livros infantis, né, que eu escrevo muito para criança também, eu consigo compreender mais profundamente a colocação de Jesus de que aquele que desejar herdar o reino dos céus deve se assemelhar a um desses pequeninos. Eu convivi com a minha neta há alguns dias. A minha neta tem 3 anos e meio. Então eu não sabia que ela era médium, né? Porque um dia ela acorda Cinderela, no outro ela acorda Rapunzel. Todo dia ela manifesta uma personalidade. E quando ela acorda Frozen, eu sou o Olaf, né? E ela o dia inteiro me chamando de Olaf. E outro dia eu passei pela sala, eu tinha jantado e ela estava com o pai e com a mãe, e ela estava brincando com o pai e com a mãe. E aí eu passei de fininho para levar o meu prato, e ela virou para mim e falou assim: ô aluninho, onde você está indo? Aluninho.
Aí eu fui meditar nessa questão do aluninho. Olhei para ela como uma professora para mim. Uma professora de pureza, de sentimento, de ter um olhar amoroso para mim. Eu, com 60 anos de idade, não parece, mas eu tenho, eu com 60 anos de idade, me deparo a prestar atenção, Augusto, nesses ensinamentos que a vida traz, nessas sinalizações, que a convivência com as crianças, que a convivência com os idosos, que a convivência com as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar ou social, tem a nos trazer, tem a nos ensinar. Então eu digo sempre, isso é outro mantra, parem de falar com seus filhos, que com filho a gente não fala. Comece a conversar com seus filhos, para que efetivamente você possa conhecê-los. E não apenas com os filhos, mas nós somos seres humanos que gostamos muito de falar com os outros. E pouco conversamos. É uma ação que nos limita na possibilidade de aprender com aquilo que o outro tem a nos ofertar, com um comportamento ansioso de levar a solução para o problema do outro, quando a solução poderia ser apenas um desabafo. Então, nós somos assim. E as crianças, encerrando com a minha neta, elas cumprem um papel durante a infância de mestre. Nós deveríamos prestar mais atenção. Elas trazem muita bagagem que está muito fresco para elas, né? E às vezes a gente não escuta devidamente o que eles têm a nos dizer, né? Às vezes para eles estão tão claros que para nós às vezes a gente já perdeu esse vínculo, né? Com o que há de mais saudável dentro de nós, puro, né? Acaba que a gente vai se contaminando. Amiga, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que você atua muito nessa área aí, sobre essa dificuldade que muitos pais relatam, pelo menos as histórias que chegam até nós, sobre essa dificuldade em discernir até que ponto os pais devem ou podem ser firmes, usar a sua responsabilidade de pais, e até que ponto os pais podem usar o diálogo, doçura, permissividade, para a gente tentar, assim, acalmar, entre aspas, aqueles pais que ainda se encontram desesperados, né? Às vezes, é lógico que nem todos nós sabemos, porque não existe curso de pais, né? Mas para que eles se sintam um pouquinho mais calmos, para que a gente consiga compreender isso de forma um pouquinho mais clara, né? Augusto, eu diria para vocês que os pais devem ser firmes sempre. Então a gente tem que desconstruir a ideia de que eu vou ser amigo do meu filho porque aí vai ser mais fácil educar. Não, os filhos não precisam de amigos. Eles têm amigo na escola, no clube social. Esses tempos estão pedindo pai. Pai com P maiúsculo, pai presente. Até onde vai aí a minha força disciplinadora? Até onde existiu respeito para com seu filho. Então eu vou dizer para o meu filho assim, poxa filho, você tirou nota baixa? Ou vou dizer assim, caramba, você só tira nota baixa? São duas maneiras de me dirigir ao meu filho. Uma maneira que eu estou respeitando ele. Poxa filho, você só tira nota baixa, você dá uma melhorada e tal. Ou sair gritando e cometer uma violência e já iniciar uma ruptura. Ou fazer com que o meu filho tema a minha presença. Então tem pai que vai abrir a porta de casa, quando o filho escuta, o filho já senta até diferente na sala. Porque ele não se sente confortável na relação. A relação ela é uma relação que oprime. Por isso, a minha autoridade e o meu rigor, eles devem ir até onde eu respeite o meu educando. Nós sabemos, e você é um educador, você sabe, Augusto, que a grande questão dos relacionamentos humanos é a comunicação. É a maneira como eu me dirijo ao outro. É a maneira como eu falo as verdades. Porque as verdades podem ser embaladas em amor. Sem humilhar, sem comparar meu filho. Você está vendo? Olha lá o teu primo. Ele só tira 10 em matemática. E você é isso aí, não faz nada. Então eu estou, evidentemente, em primeiro lugar, desrespeitando, sendo violento. Mas eu não bati. Mas a violência não é agressão física apenas. Você está desrespeitando e você precisa compreender por que será que o meu filho é recorrente em tirar notas
ruins em matemática, por exemplo. Será que ele não tem algum problema de descalculia? Será que a escola tem estrutura para identificar alunos que sofram de desortografia, descalculia, enfim? É uma possibilidade. Então, antes de nós condenarmos, nós precisamos nos certificar de que, em primeiro lugar, criar a consciência de que os nossos filhos têm limitações. Eu não posso criar um personagem e ficar postando em rede social, meu filho, meu orgulho, desde cedo, criando um personagem bem-sucedido no campo educativo, porque o próprio filho incorpora esse personagem. E amanhã, se ele começar a ter dificuldades e eu começar a cobrar, muitos garotos e garotas, e não são poucos os casos, se suicidam, porque não conseguem lidar com a frustração própria, não é? Não conseguem entender aquele personagem que eles acreditavam existir dentro deles, de até determinado ponto ser o máximo, comentado em família, para o vovô, e olha, seu neto é isso, seu neto é aquilo. Então, existem algumas nuances nos relacionamentos, Augusto, que criam dificuldades tremendas, porque nós agimos de maneira equivocada. O que eu poderia dizer, como eu disse há pouco, que os pais são os mentores, né, são o Emmanuel dos filhos, é que nós podemos pedir também para os nossos filhos disciplina, 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 ou estabelecermos um contrato de convivência, e isso é sério. Meu filho, vem cá sentar com o papai. Olha aqui o nosso contratinho de convivência. Olha aqui os seus direitos, olha que beleza. Vai. Você pode jogar videogame, pode mexer no celular, nesse período aqui, ó. Depois você vai ter que ler, depois você vai ter que fazer a lição, depois você tem que jogar bola, entendeu? Agora, olha aqui os seus direitos. Olha os seus deveres. Olha os direitos do papai. E olha os deveres do papai. Isso é maturidade na relação. Maturidade. Quando a gente só asfixia, quando a gente só fala, não conversa, nós estamos, evidentemente, incorrendo em atitudes imprevidentes para construir pontes, para nos aproximar desses corações. Porque, sabe, Augusto, o meu filho não vai me respeitar pela altura do grito e nem do número de ameaças. O meu filho vai me respeitar se ele perceber que eu faço aquilo que eu falo, se eu ajo com coerência e se eu respeito ele. Por isso, quando o pai presente na vida dos filhos, né, que não deixa o filho órfão emocionalmente, é aquele que diz assim, olha, você não vai fazer, sem gritar, sem berrar, você não vai fazer isso, porque eu sou seu pai, porque eu te amo, e você não vai fazer, porque você ainda não está em condições de decidir isso. Mas se eu não tenho muito tempo para o meu filho, se eu tenho uma atitude sempre permissiva, se o meu filho não está acostumado a receber nãos e experimentar processos de frustração, ele vai certamente crescer acreditando que os desejos dele são direitos adquiridos. E ele não vai aceitar o não. Aquele que eu dou, ele vai se rebelar contra mim, e isso a gente vê demais. Os filhos, né, crescendo muito emocionalmente em cima dos pais, agredindo verbalmente, gritando, porque os pais foram pusilânimes, foram fracos. E esse processo não começa na adolescência, ele vem do berço. Então eu posso ser um pai que tenha muita autoridade, mas que nunca use do autoritarismo. Isso certamente vai fazer com que eu me aproxime do meu filho e vai estabelecer uma relação saudável. Respeito. Respeito. O respeito não é desenvolver a infantolatria. O que é a infantolatria? Tornar o seu filho um rei dentro de casa. O pai e a mãe são dois súditos. É colocar limite. É implementar ações educativas que a criança já comece a pegar a roupinha dela quando joga no chão do banheiro e colocar no cestinho de roupa suja. É que a criança possa, quando a roupinha dela está passada, carregar 3 roupinhas com a mamãe até a gaveta para aprender a guardar na gaveta. Isso chama-se educação cidadã. Isso chama-se preparar o seu filho para que ele seja um homem de bem amanhã, para que ele participe dentro da dinâmica do lar
com a consciência das responsabilidades que ele tem dentro de casa, que ele é mais um naquele grupo, e todo mundo trabalha e todo mundo contribui para o bem comum. Quando a vida chamá-lo para a sociedade, ele vai ter o mesmo pensamento, sabendo que ele não é o dono da sociedade, ele não é um rei na sociedade, que os desejos dele não são direitos adquiridos, e que dentro da sociedade, na dinâmica da vida social, ele é mais um que deve contribuir para o bem comum, com responsabilidade e respeito à própria vida. E aí eu acho que quando os pais educam os filhos pelos que eles falam e pelo que eles fazem e não pelo que eles falam, eu acho que os filhos entendem muito melhor. Às vezes pode não se ter tanta comunicação, mas se os pais agem de forma mais correta possível, eu creio que os filhos entendem de forma mais rápida também, mas que a comunicação ela nunca falte, né? E quando a gente entende que respeito, como você muito bem disse, não é a gente fazer tudo que os filhos querem, né? Ah, o meu filho não gosta de comer isso, ele não vai comer. É, às vezes, saber que a forma pela qual eu estou usando com ele não é a mais certa, né? Digamos assim. Mas que eu preciso de utilizar essa firmeza de pai, porque quando o pai ele tem o filho ou a filha, ele é tutor desse filho e tem que ser visto como espírito, né? Então, quando a gente entende que o nosso exemplo arrasta muito mais, às vezes a gente não precisa de falar tanto assim, né? Vamos aqui para as nossas colocações aqui. Eu ia até ler um pouquinho mais tarde, mas eu acho que cabe muito a isso, né? Comunicação, meu pai disse aqui, comunicação, já diz, né? Em comum entre nós, né? A ação comum, né? O que cada um dos dois lados fazem, né? A comunicação, ela não é só de quem fala, é de quem escuta e retorna, né? Não é unilateral. Isso. Bruna diz aí que medo é diferente de respeito. É isso mesmo, Bruna. Acho que tem muito a ver, né? Só lembrando os amigos que eu não sou o William Jacob. O William Jacob é um grande amigo meu. Eu sou o Adeilson Salles, tá certo? Isso aí foi uma falha nossa, amigos. Desculpem aí. Eu já estou movimentando o meu corpo jurídico para processar o Augusto. Espiritualmente, né? Espiritualmente. Adeilson, a nossa amiga Adriana pergunta o que fazer quando o filho tem um pai que, no fundo, nunca soube tratar o filho como filho, ou seja, a mãe decide em praticamente tudo, mas percebe que ele sente falta de ser pai. Então, é importante. Como você, Adriana, não vai conseguir mudar o pai, eu vou te dar uma sugestão. Tente mudar o olhar do seu filho para o pai. Não condenando o pai, execrando o pai. Porque o pai é imaturo e limitado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar tirando pedra no pai? Não. Ajude seu filho a ter sentimentos edificantes, ser grato pela vida, por aquilo que você está dando para ele. E também permitir que amanhã, se porventura o pai precisar, e ele tiver condições, que ele seja maduro para acolher o pai. Nós, sempre que identificamos alguém que está em débito, né, que tem um passivo emocional na relação, a nossa tendência é demonizar a pessoa e direcionar a ela a responsabilidade de tudo aquilo que é ruim. A gente sabe o quanto é importante para um garoto ter essa referência. Mas se infelizmente ele não tem até o momento, não alimente no seu filho um olhar adoecido com relação ao pai. Alimente no seu filho um olhar de compaixão. Porque ele vai viver mais em paz com ele mesmo, entendeu? Nós estamos pensando no teu filho, tá bom? Então, se eu alimentar um olhar adoecido, eu vou trazer um desconforto emocional para o teu filho. Mas se eu alimentar um olhar, olha, tenha paciência com teu pai, a gente não sabe também como é que ele foi tratado pelo pai dele, a gente não sabe da vida dele. Então, sabe, vamos dilatar o olhar, Adriana, para um olhar mais cristão. Não é olhar abestalhado, é um olhar sábio. Um olhar que vai garantir a paz do teu menino, porque o que me preocupa é a paz do teu menino. O pai dele vai ter a oportunidade de aprender no momento oportuno. Eu acho legal a gente falar também sobre uma coisa que não é muito comentada, que é concorrência velada, né, entre aspas. Não estou falando que é esse caso porque não é,
quando os membros da própria casa se concorrem entre si, né? Irmãos, principalmente, né? Eles não entendem porque não têm capacidade suficiente para isso ainda, mas muitas das vezes os pais também competem entre si, e isso para os filhos é muito triste, né? Como você muito bem disse aí, né? Por exemplo, dentro de casa, graças a Deus eu tive pai e mãe que falavam muito bem um do outro para os filhos. Então, acho que isso constrói dentro dos filhos uma forma de enxergar os pais de forma mais suave, leve, às vezes não julgá-los de forma tão crítica como a gente queria que eles fossem, mas é o que eles têm para poder doar. E às vezes o pai consegue fazer com que o filho enxergue uma mãe diferente, e às vezes a mãe consegue fazer com que o filho enxergue o pai também diferente, né? Quando eu potencializo o mal na cabeça da criança, esse mal vai fazer mais mal ainda para a criança. Eu estou potencializando na cabeça dela, para que ela tenha um olhar mais adoecido ainda com relação ao pai. E aí a situação tende a ficar pior. Então, vamos tentar mudar, já que a gente não vai mudar o pai, vamos tentar, na sua parte, Adriana, você que é uma mãe sábia, amorosa, dar essa lente para que o seu filho olhe para o pai com compaixão. Isso aí. Eu acho que é uma dica fundamental aí que nós tivemos hoje, né? Que os pais sejam para os filhos o que Emmanuel foi para Chico. Eu achei essa frase espetacular. Gostei muito. Que nós sejamos, né, dessa forma também, né? Assim, eu não sei se os amigos compreenderiam, assim, até desculpa aí. A gente vai tentar contextualizar, Deilson, se por acaso você quiser até comentar sobre essa frase aí Sim. também, para que fique mais claro, né? Pois existe sim. Emmanuel agia com muito amor com Chico, né? De maneira amorosa, mas o amor ele não é condescendente. O amor ele também não reage. O amor ele age. Ele age, ele aponta caminhos, ele debruça com você na janela, apontar um horizonte novo, um caminho novo. Por isso que Emmanuel, eu venho trazendo ele como referência, porque nós somos mesmo os mentores dos nossos filhos, né? E ele não, e mesmo que ele fosse doce, né, leve, não menos firme, né? Então, o Chico sempre, assim como todos nós, é claro, né, espírito de nível muito alto, né, de é, experiências muito grandiosas, mesmo assim, assim como todos nós, Chico tinha os seus instantes de desacreditar, de ter um medo, né, enfim, como todos nós temos, e ele era muito firme com ele, né, então falava assim, Chico, vamos lá, porque isso aí não é seu, então continua, mas mesmo assim, sendo doce, não menos firme, né, assim como nós temos que ser com nossos filhos. E quem aí tem os pais que já estão no plano, né? Nossa dica que eu achei o máximo também, que a gente faça as pazes, né? Reconciliação com os nossos pais, estando também em planos diferentes. É bom porque a gente zera um pouco desses nossos débitos de quando nós éramos pequenos, para que a gente não passe esses débitos para nossos filhos, né? Sim, sim, sim. Nós temos que aproveitar toda a oportunidade que a vida nos concede. Se podemos tornar a vida mais leve hoje, mesmo com aqueles que partiram, com os quais nós temos dificuldades, a gente pode construir uma ponte através da oração. Sinceramente, falar com a nossa alma, né? Me perdoa. Eu não sabia, eu não agi bem. Então a gente pode. Eles estão vivos, né, Augusto? Eles sempre serão vivos, né? Dentro de todos nós, né? Então, pessoal, agradeço aí a chance de nós termos esse encontro hoje, que para mim é uma honra, assim, muito grandiosa. Eu tenho tido encontros, né, que eu acho que eu nem mereço tantos encontros como esses, né, estando aqui fazendo esse meio de campo. Agradeço aos amigos de casa aí que tiveram com a gente, que estão com a gente nesses últimos dias aí, desde o mês de maio, que a gente possa ter novos encontros como esse, que nos agreguem, que nos somem. Amigo, agradeço pela sua generosidade de compartilhar, porque, como eu sempre digo, eu falo isso várias vezes, de nada ou de pouco vale conhecimento, sendo que a gente não compartilha, né? Obrigado aí pelo seu instante aí, a gente espera que se encontremos logo mais.
Eu quero aproveitar, Augusto, para divulgar o meu blog. Claro. Eu estou escrevendo no meu blog, ultimamente, né, um texto juvenil para cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que massa. Eu ia montar um livro, mas eu decidi dar de graça o que de graça Deus me deu. Exato. Então, eu estou escrevendo e estou pondo lá no blog, além dos outros artigos. O blog é www.adeilson Sales, escritor, Sales com 2 L's, .blogspot.com. Adeilson Sales, escritor.blogspot.com. Nós lançamos no dia 28 de maio Nosso Lar para Crianças, que foi o nosso 91º livro. E vamos estar lançando, no final de agosto, o livro Nosso Lar em Poesia para Jovens. Eu escrevi o Nosso Lar em poesia e tem ilustrações em mangá, tem para minha alegria e honra o prefácio do Divaldo, e a gente continua aí esse esforço. Então, quem quiser nos acompanhar no Instagram também, Adeilson Sales Escritor, é uma alegria, a honra também é minha, Augusto, de privar desse momento com você. Transmito um abraço a todos os amigos de patrocínio da Casa do Caminho. Gratidão, uma honra. Obrigado a nós. Amigos, então, para quem infelizmente não conseguiu estar com a gente nessa live desde o início, vamos subir essa live agora para o IGTV do Instagram Casa do Caminho, patrocínio, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite, um bom descanso, que a gente consiga refletir sobre tudo que a gente disse aqui. Se a gente conseguir fazer um pouquinho só, já tá bom, né, amigo? Com certeza. Um grande abraço a todos. Amém. Com Deus, pessoal.